E aí, galera, vamos que vamos de história hoje, mais uma vez, né? E nós vamos hoje falar, né? Falamos semana passada as capitanias hereditárias, as 15, né, capitanias hereditárias que foram criadas no Brasil. E essas capitanias, elas começaram essa ideia em 1564, por causa, né, depois de a gente falar sobre os tempos, o primeiro período pré-colonial em que o Brasil, né, ainda não estava no ciclo econômico de Portugal. Então as terras conquistadas estavam aqui, mas a partir sim do período em que enfraquece aquela famosa viagem de alta rentabilidade que era as Índias, né, aí sim vai se pensar e se preocupar com o Brasil nesse sistema colonial. E aí, a partir de 1534, com a ideia de colonização dessas terras brasileiras, nós vamos ter a ideia das capitanias hereditárias, que, como nós vimos na aula passada, não deu muito certo. Das 15 capitanias, só duas deram lucro, São Vicente e Pernambuco, e a de Bahia que deu, né, tipo assim, se pagou a sua sustentação. As outras, pura falência, não deu certo, né, várias dificuldades com indígenas, a existência indígena ela era real, né, principalmente na parte interiorana do país. Apesar de a gente estar falando numa parte muito litoral, porque lembrando do Tratado de Tordesilhas, essas 15 capitanias ficavam num corte muito litorâneo, né? A questão da interiorização do Brasil vai ser mais a posterior, principalmente com as ações cruéis dos bandeirantes, que para alguns são considerados heróis, né? Invadindo as terras indígenas e cada vez mais indo para o interior do Brasil. Em cima disso, Portugal vai ter a ideia, em 1548, de criar o que a gente conhece como governo geral, centralizando o quê? A administração na América Portuguesa. E aí a gente vai ter o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Ele vai chegar ao Brasil em 1549, uma expedição que trazia de Lisboa mais de 1.000 pessoas, entre elas jesuítas. E aí a importância de pensar sempre na questão religiosa que se estrutura o Brasil. Funcionários, soldados e degredados e etc. Só de degredados, gente, a gente vai chegar a entender um pouco do percentual, a população brasileira de povos vindo de Portugal, né, esse grupo branco, era de 3 a 4 mil habitantes nesse período. Né? E aí você vai ter a chegada, só para ter uma ideia, nesse navio, nessas expedições, de 600 degredados. Né, uma quantia considerável. Os degredados eram de vários tipos de crimes. E quem vinha para cá normalmente eram as pessoas de menos posse, porque os que tinham maiores posses muitas vezes pagavam seus crimes com quantias à coroa portuguesa. E aqui não, vinha sempre aqueles de mais cunho econômico inferior. Então, vão vir para cá, né, o Tomé de Souza. Lembrando sempre que primeiro teve aquelas expedições, né, guarda-costas, não misturar com o Martim Afonso, que foi lá o cara que criou, né, a Vila São Vicente, né, no período aí da ideia das capitanias. Tomé de Souza vai ser o primeiro governador-geral do Brasil, e a capital do Brasil, da colônia, sede desse governo, é a cidade de Salvador. E aí, em cima dessa questão, né, visando assentar definitivamente os colonos, os governadores vão incentivar a instalação de engenhos. Já falamos sobre isso, que a açúcar, a gente vai ter um vídeo só sobre essa sociedade açucareira, vai se começar, né, a ideia, né, das instalações dos grandes engenhos. Só para a gente ter uma ideia, aqui do Rio de Janeiro, a gente tem alguns bairros, né, com nomes de engenho e que tem todo um fundo histórico. Engenho da Rainha, Engenho Novo, Engenho de Dentro, né, várias regiões que tinham engenhos de canaviais, de cana-de-açúcar. Bem, em cima disso a gente vai ter uma nova estruturação, né, administrativa dentro do Brasil, apoiando e acompanhando o governador-geral. Você tinha as principais funções aqui: o ouvidor-mor, tá aí, né, responsável pela justiça; o provedor-mor, que supervisionava as finanças e a arrecadação dos impostos; e o capitão-mor, que cuidava da defesa da colônia. Né? Esse governador-geral era a principal autoridade da coroa portuguesa no Brasil, colônia. Vai enfrentar várias dificuldades de atuação. Começa a primeira parte, a própria comunicação, né, que não era eficiente, era ineficiente entre o governo geral e as capitanias. As capitanias não acabaram, apenas havia um governador geral que ficava sobre esses donatários, e aí tinha grande dificuldade de lidar com isso. Lembrando que algumas capitanias estavam totalmente abandonadas, houve alguns donatários que nem chegaram aqui, mandaram alguns representantes que não deu certo, né, não funcionou. Então
já começava a ineficiência disso, devido à própria extensão do território e as outras questões, por exemplo, da resistência indígena, que vai acontecer de fato. E aí o Tomé de Souza ele vai ficar entre 1449 e 1553, e aí vai ser substituído por outro, né, governador geral, que será o Duarte da Costa. Duarte da Costa, esse aí vai ter vários problemas, tá? Ele vai ter várias dificuldades, até com a invasão dos franceses, que vão começar, já vinham muito ao Brasil e agora sim vão se estabelecer, né, na região ali do Rio de Janeiro. E aí o Duarte da Costa ele vai ter grande dificuldade, só vai ficar até 1558, onde ele vai ser substituído pelo Mendes Sá. E a gente vai entender por que, né, tantas ruas famosas no Rio de Janeiro chamada Rua Mendes Sá, né? O Mendes Sá vai governar o Brasil de 1558 a 1572, depois ainda vai assumir outro governador que não vai ter muita importância, e aí a gente vai ter o declínio desses governos gerais no Brasil. Mas pensando nesse primeiro momento, né, o governo do Mendes Sá ele vai ter uma luta contra os franceses. Vai ser importante para nós que moramos no estado do Rio de Janeiro, porque ele vai fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Seu sobrinho, Estácio de Sá, vai morrer nas lutas, né? Vão vencer os franceses, vão expulsar eles daqui, mas ele vai morrer numa dessas guerras contra os franceses. Os franceses vão ter apoio de alguns grupos indígenas aqui no Brasil. Já havia há muito tempo um comércio deles aqui, já havia uma relação. Né? Outra coisa importante de a gente falar nessa questão do governo geral é que vocês viram que o nosso governador Tomé de Souza ele vai trazer junto com eles vários jesuítas. Né? E aí a gente vai ter o início da construção do padroado no Brasil, né? Da relação, né, do poder da Igreja Católica em própria ideia da política, e a gente vai entender nisso em quê? Porque a história, principalmente ligada à Baixada Fluminense, a gente vai ter muita questão de que a Igreja Católica era a formação da Igreja Católica que a gente tinha as estruturas das formações das vilas e das cidades no Brasil. As dioceses, toda a construção, por exemplo, da própria história da Baixada Fluminense vai ser em cima de toda a organização administrativa católica. Isso vai ainda estar no período colonial. No período imperial, por mais que você já tenha sim aí uma disputa de espaço entre o imperador e a igreja, só vai, na verdade, o país se libertar da religiosidade no seu poder político só no período republicano. Por mais que até hoje, né, hoje não só os católicos, mas também os protestantes, há uma grande influência religiosa, por mais que o país seja laico, isso ainda fica muito nítido, né, nas ideias de feriados, nas ideias de bancadas ligadas à religiosidade, né? Há grupos que ainda, né, muito grandes de religiosos, mas nesse período a Igreja Católica ela tinha uma influência total, né, como a gente viu lá na Idade Média quando estudamos, nessa questão da organização administrativa e política do Brasil. Bem, a gente está falando aqui do governo geral. Nesse governo geral, a gente vai ter a construção da sociedade açucareira, né, dessa grande sociedade açucareira, que é a aula que a gente verá na próxima semana, em que a gente vai conhecer como que funcionava toda essa estrutura dessa sociedade controlada pelo açúcar. Lembrando que ainda estamos onde a liderança governamental administrativa do Brasil, colônia, lá no Nordeste. Né? A gente tem ainda Salvador como a capital da colônia. A gente vai ver, quando falar da sociedade açucareira, o crescimento da cidade, de outras cidades nordestinas, até chegar ao apogeu, por exemplo, de Recife. E só bem mais à frente que o Sudeste vai ganhar, né, valorização com a ideia lá do Marquês de Pombal, coisa muito mais para a gente estudar, que ele vai trazer a capital da colônia para o Rio de Janeiro. Bem, galera, então ficamos aqui. Governo geral. Semana que vem, Sociedade Açucareira. Fiquem com Deus.